Papel da medicina nuclear. Então, a gente tem uma cronologia bastante interessante. Em 1895, às vezes é redundante falar, mas foi descoberto os raios-x. E de lá para cá, muitos avanços foram criados a partir dessa descoberta. Inicialmente, os físicos que trabalharam com os raios-x convencionais, eles não sabiam dos efeitos oriundos da radiação. E muitas vidas foram ceifadas, mas em nome da ciência. Em 1896, o casal Pierre Curie e Marie Curie descobriram a radioatividade natural. E nessa descoberta, que também foi uma tentativa de começar a fazer tratamentos para a extinção do câncer, muitas vidas foram ceifadas também, porque pouco se conhecia sobre os efeitos oriundos da radiação. E mais tarde, a Marie Curie trabalhou com sua filha, sendo as pioneiras como técnicas de radiologia, porque elas iam para o campo de guerra fazer os raios-x com equipamento móvel, fazendo os raios-x dos soldados que eram atingidos na guerra, na Primeira Guerra Mundial. E hoje a gente tem uma série de leis, fundamentações teóricas e práticas que justificam o uso da radioatividade para que seja feito diagnóstico e terapia. Que a medicina nuclear, sendo o braço da radiologia, é a única que trabalha nessa vertente de diagnosticar e também realizar terapia. Então, o papel da medicina nuclear, ela vem utilizando essa especialidade com substâncias radioativas combinadas com fármacos, que são elementos que têm o tropismo ou afinidade com o órgão que vai ser estudado, com o órgão que vai ser estudado, para poder dar um diagnóstico, uma acurácia do ponto de vista de diagnóstico preciso para poder nós avançarmos nos cuidados aos pacientes. Então, como braço da radiologia, a medicina nuclear surge em uma dinâmica totalmente inovadora, que é exercer a parte de contaminar temporariamente o paciente, mas de forma segura, e também poder oferecer um diagnóstico preciso. E aí, a gente tem aqui equipamentos de raio-x, que esses equipamentos geram radioatividade, mas, porém, é uma radioatividade eletromagnética, porque você precisa que o equipamento esteja diretamente ligado à energia para que o feixe de elétrons seja disparado e atravesse o corpo do paciente, e, desta forma, ele terá um impacto sobre aquilo que tem densidade, porque as partículas que são emitidas para atravessar aquele paciente, por ela possuir peso molecular, ela acaba não conseguindo ultrapassar tudo aquilo que tem maior densidade. Então, é por isso que vocês conseguem observar as estruturas esbranquiçadas como estruturas de maior densidade. Então, percebam, a gente tem a escala de Hochschild, que são os tons de cinza que vão justificar, a partir do aprendizado, quer seja do técnico, quer seja do radiologista, que irão ver nessa escala de cinza o que é organismo, o que é patologia e o que é estrutura densa a título de estrutura óssea. Então, quando você faz esse estudo, você consegue realmente separar patologia de anatomia. E um outro detalhe, a importância do uso do contraste. Como o contraste tem também uma
grande capacidade de deixar a estrutura opaca, então isso vai definir para caracterizar a capacidade de amostragem daquela estrutura. Então, na medicina nuclear, nós não usamos contraste. Esse é o grande diferencial que a medicina nuclear tem dos outros métodos. A gente usa radiotraçador, a gente usa radionuclídeo, a gente usa radioisótopo, mas nunca um, um contraste. E aí, aqui eu mostro para os senhores e senhoras, os raios-x trabalha emitindo um feixe que atravessa o paciente. Na tomografia, esse feixe é através de uma ampola giratória que vai, como o nome está dizendo, tomografia, cortes de registros. Então, a gente vai fatiar com várias imagens sequenciais enquanto o corpo se desloca para poder essa juntada de imagens conseguir mostrar detalhes da anatomia daquele órgão que está sendo estudado. A ressonância magnética, ela já tem uma viés diferenciada. A gente vai na ressonância magnética, como o nome está dizendo, magnética. Então, é o grande magneto que tem a grande capacidade de alinhar os átomos de hidrogênio que estão desalinhados ao campo magnético da Terra. Então, o nosso corpo, por ser uma maior quantidade líquida, ele tem mais quantidades desse átomo. Então, o equipamento capta essa potência atômica, alinha em relação ao campo magnético do equipamento e não mais ao campo magnético da Terra. Então, ele transfere essa responsabilidade para o grande magneto e emite ondas de radiofrequência que vai justificar a você fazer a diferenciação tissular. Como assim, professor, diferenciação tissular? Então, na ressonância magnética, a capacidade do órgão ter maior quantidade líquida, ele vai conseguir emitir muitos átomos de hidrogênio e esses átomos de hidrogênio terão essa capacidade de nos fornecer imagens extremamente detalhadas sobre a estrutura. E aí, o profissional tem os protocolos que são utilizados, FLES, PINECO, T1, T2, porque há como você diferenciar gordura de estrutura. E isso é também um grande avanço da ciência, porque não usa radiação. O paciente vai fazer esse exame tomando um contraste que é o gadolínio, poucos resultados ou poucos casos de reação ao gadolínio, então isso aumenta a segurança do método. E aí vocês me dizem, eu pergunto a vocês uma coisa. Quando os raios-x foi inventado e que foi uma grande descoberta científica, e aí, muito tempo depois, se criou a tomografia, muita gente achou que os raios-x iam ser colocados de lado. Só ia utilizar tomografia. Lei do engano. Surgiu a ressonância magnética com toda essa capacidade de diferenciação tissular. E por que ela não substitui a tomografia, já que não emite radiação? Todas as modalidades de diagnóstico por imagem acabam se complementando, porque cada uma delas tem a sua limitação. E aí, determinado método que tem maior poder de ajudar a fechar um diagnóstico é solicitado. A medicina nuclear, por exemplo, não é feito um exame de emergência. Não existe em emergências de hospitais exame de medicina nuclear, porque é um exame que às vezes é necessário
o paciente ter um preparo. Então, tudo isso justifica o avanço da metodologia. Então, a gente tem aqui um grande diferencial, que o paciente emite radiação e não equipamento. A gente tem a capacidade de analisar o metabolismo. Então, áreas que possuem maior metabolismo, principalmente metabolismo da glicose, e hoje a gente pôde fazer uma pesquisa científica com um exame de espectro cerebral. Eu estava na clínica, eu, Hanna, o André, o físico Ezequiel, e a gente pôde fazer esse tipo de estudo, e a semana que vem a gente vai continuar no estudo de pesquisa clínica em relação ao metabolismo da atividade cerebelar para poder diagnosticar uma série de doenças que acometem o organismo humano, começando pelo déficit cognitivo e diminuição da capacidade funcional do encéfalo. E então a medicina nuclear ela consegue dar essa devolutiva. Olha, vocês percebam, ela possui a capacidade de avaliar metabolismo, funcionalidade e fisiologia. Aqui nós temos uma imagem de ressonância magnética e aqui a gente tem uma imagem de medicina nuclear. Do outro lado, a gente entende que quando você faz a fusão de duas imagens, você aumenta a acurácia. Então, o avanço da medicina nuclear, ele está exatamente nessa capacidade de evoluir com outros métodos. Aqui a gente vê que milhões de procedimentos no mundo todo já usa a metodologia de medicina nuclear, e se não fosse seguro, esses exames não iam ser liberados por agência de vigilância sanitária, não ia existir portaria, não ia existir o CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, não iria existir o IPEN, que é o Instituto de Pesquisa Energética e Nuclear, a Agência Atômica de Energia Nuclear não iria validar. Então, assim, é um momento que você contamina o paciente, mas a contaminação ela é baixa. Baixa a tal ponto que o paciente termina o exame e vai para casa. Então, o mundo todo já usa essa metodologia com muita segurança. E a gente pode fazer exames em bebês, justamente por conta da segurança. Mais de 100 procedimentos disponíveis. Então, hoje a medicina nuclear consegue diagnosticar uma série de patógenos, uma série de anomalias, né? É seguro. A quantidade de radiação que o paciente recebe é comparável a um raio-x, e a depender da dose é muito menor que um raio-x. Não causa dor, não precisa de anestesia. Os médicos vão se beneficiar porque ele consegue dar resposta fidedigna da cardiologia, oncologia, neurologia, endocrinologia, nefrologia. Existe muito mais de 2.700 médicos, olha só. Um detalhe que é extremamente importante. O médico radiologista não é um médico em medicina nuclear. Não existe um médico de medicina nuclear dando laudo de raio-x nem tomografia. Cada um se torna especialista em métodos. Então, o médico em medicina nuclear ele tem que passar em uma prova para dar laudos em medicina nuclear, enquanto os radiologistas podem dar laudo de raio-x, tomografia e ressonância. Estão entendendo? É uma diferença e uma demonstração que o profissional que trabalha com essa metodologia também terá um salário diferenciado. E isso foi uma coisa que o nosso conselho, junto com o sindicato, conseguiram. Então, o salário de quem faz medicina nuclear e radioterapia é diferente dos profissionais que fazem raio-x convencional e tomografia computadorizada. E isso não é
diminuindo a capacidade profissional. Cada especialidade, por exigir um grau de estudo e pesquisa, acaba também tendo que ter um incentivo motivador, que é o financeiro, para poder continuar fazendo investimentos em educação continuada.